Se tiver com o microfone, o senhor me avisa que eu vou desligar o celular daí, tá? Tá bom. Pessoal, começando a aula aí, pode estar gravando. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Então, vamos à nossa primeira aula desse curso da ABEX, Academia Brasileira de Estudos Exológicos e Yoga. Então, eu quero explicar para vocês por que exológico. É todo estudo que inclui atividades externas. Então, poderia ser exobiologia, vidas de seres de outros mundos. Poderia ser exoantropologia, estudando a história e os grupos de outros planetas. Mas, por isso, o nome ABEX é um nome bastante extensivo que vem a complementar a ufologia. Então, em nossa primeira aula, nós vamos nos apresentar primeiro. Vocês podem ver nesse slide aí, nós temos o nosso e-mail, escolademistérios@gmail.com. Podem entrar em contato conosco. Na parte da yoga, os exercícios propriamente ditos, a parte prática, não tem nenhuma parte teórica, mas vocês vão encontrar em nosso canal do YouTube, Agnes Yoga, várias aulas de meditação, de asanas, e que vocês podem se inscrever no canal e praticar em casa também. Professor Paulo. Professor Paulo. Sim? Só uma correção, é Escola de Mistérios br@gmail.com. Ah, faltou BR. Isso. Tá. Eu vou corrigir já, peraí, vou minimizar aqui e corrigir. Apesar que todos anotem aí, Escola de Mistérios BR. Vou colocar no chat. Depois a gente coloca no chat também, professor. Correto. Então vamos voltar. Eu ia corrigir já, mas não precisa. Então, primeiramente, eu estava dizendo para vocês, por que a ABEX, Academia Brasileira de Exologia? Porque a exologia são todos os estudos a nível acadêmico relacionados com temas de fora do planeta Terra. Está dividida em uma variedade de categorias, como descreveremos abaixo. Então, vamos lá. Nós temos aí 5 exemplos para vocês entenderem como os nossos estudos serão amplos e abrangentes. Estaremos estudando exoantropologia, é o estudo de civilizações diversas, de acordo com o seu estado de avanço, a evolução e tecnologia, né? E com respeito à sua idiosincrasia, hábitos e know-how. Então, pessoal, nós vamos estar apresentando de forma inédita toda uma classificação das diversas variedades de alienígenas e extraterrestres. Porque nem todo alienígena é extraterrestre, mas todo extraterrestre é alienígena. Então, essa função, essa definição, nós vamos estar passando para vocês nas próximas aulas, inclusive as classificações dos tipos de extraterrestres que nos visitam. O segundo é exobiologia, o estudo de distintas espécies extraterrestres em uma variedade de combinações e exclusividade da sua biologia. Vamos estudar, inclusive, como funcionam os princípios biológicos desses seres que são mais vegetais, seres que são uma mistura de animais e vegetais. Então, nós vamos ver como que o universo, a vida inteligente no universo se manifesta de variadíssimas formas. Exopolítica, os distintos modelos governamentais de várias civilizações alienígenas. Exoteologia, a visão personal dos princípios da fé das diversas civilizações extraterrestres, ou seja, como eles enxergam Deus. A exoengenharia, as diferentes tecnologias das diversas civilizações alienígenas. Então, por que criarmos uma academia como a ABEX? É justamente pela necessidade de romper com as ideias pré-estabelecidas e investigar mais além das limitações dos conhecimentos antiquados, que, todavia, são vigentes no momento. Então, eu vou explicar um pouquinho esse item para vocês aqui. Porque a ABEX vai estar divulgando, ensinando, compartilhando técnicas para o despertar da consciência, ou seja, para que cada um de nós sejamos capazes de sair da Matrix, ou sair da mecanicidade, da robotização que nos é imposta. Uma vez que a nossa história, pessoal, a própria história do planeta Terra é totalmente, digamos assim, adulterada, ocultada. Só para vocês terem uma ideia. Mesmo a história convencional
do próprio país, como o Brasil, nosso país querido e amada pátria Brasil, a verdadeira história do Brasil não é contada nem nos livros de história. O nosso país foi visitado por antigas civilizações muito antes de Pedro Álvares Cabral, muito antes dos portugueses chegarem aqui. Os fenícios já haviam estado e deixaram suas marcas e inscrições por todo o Brasil. Nós vamos estudar um pouquinho disso. Os chineses estiveram na região sul do Brasil. E o Brasil tem toda uma questão de mistério, cidades subterrâneas ao longo do país. Então, a nossa própria história do mundo, do planeta Terra e do nosso país não é contada de forma completa. A academia não reconhece certas informações que já têm evidências e, inclusive, comprovações. Da mesma forma, a questão da ciência e tecnologia. Vários cientistas já se manifestaram com tecnologias de energia livre, tecnologias revolucionárias para mudar a situação do planeta e foram sabotados. A cura do câncer, a tecnologia de antigravidade. Nós vamos contar um pouco dos proscritos da ciência. Homens que, verdadeiros gênios, que patentearam tecnologias, mas foram sabotados. Então, nós poderemos estar vivendo hoje numa situação muito melhor, a nível social, planetário, ecológico, mas não estamos porque existe um poder por detrás do poder, que só se preocupa com as ganâncias, né, com o dinheiro, com a materialidade. Então, a ABEX sentiu necessidade de organizar esses conhecimentos, classificar e compartilhar com as pessoas. A nossa escola questiona positivamente antigos propósitos e conceitos usados por investigadores sem visão. Ou seja, nós estamos aqui de uma maneira positiva. Faremos críticas, mas críticas construtivas e baseadas em informações cimentadas. Queremos uma liberação dos conhecimentos acadêmicos que, por tanto tempo, estiveram escondidos da população. Então, existem tecnologias que estão 50 anos na nossa frente, que não foram divulgadas ainda. Então, nós vamos estar, e vou explicar como daqui a pouco. Queremos romper com esse ciclo de inatividade, apresentando um programa cultural vigente que visa nos proporcionar um conhecimento válido para a nossa assimilação cultural. Tá, então vocês vão dizer, professor Paulo, professor Disseu, muito bonito que vocês disseram, mas como? Da onde vocês conseguirão essas informações? Então, em nosso corpo de professores, além da minha pessoa, que eu vou estar me apresentando daqui a pouco, do professor Disseu, que vai estar se apresentando também, nós temos um professor que não está presente agora, que trabalhou na DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, que é o Departamento de Defesa americano, situado em Arlington, Virgínia. Ele trabalhou também na NSA, dos Estados Unidos, na Agência de Segurança Nacional. É claro que ele trabalhou em projetos secretos, e são projetos de orçamento negro, e ele foi contratado de forma não oficial. Mas como saber se ele diz a verdade? Pelos seus frutos o conhecereis, já dizia o mestre dos mestres. Então, pela quantidade de informações que ele está compartilhando conosco, informações essas que serão compartilhadas com vocês também, é que vocês poderão tirar as suas próprias conclusões. Os arquivos pessoais desse grande investigador, professor Jefferson Borba de Souza. Então, ele vai estar divulgando e trabalhando coisas que somente quem esteve trabalhando em projetos muito avançados, secretos americanos, é que teria condições de ter essas informações. Arquivos pessoais meus, eu sou pesquisador Paulo César de Oliveira, eu sou pesquisador e ufólogo há mais de 30 anos, sou professor, formador de professores de yoga, fiz a minha especialização na Índia, tenho pesquisado muito as escolas de mistérios e tudo a respeito de ocultismo e esoterismo. Então, eu vou cuidar muito dessa parte de esoterismo e ocultismo. Eu vou pedir para que o professor Dirceu também se apresente e sigo em frente falando da ABEX. Bom, pessoal, como o professor Paulo já falou, né,
eu estou aí nessa área de pesquisa desde 2015, onde eu tomei a decisão. Se eu vou para essa área, eu quero trabalhar isso com responsabilidade, com respeito e com a verdade, certo? Porque nós vemos hoje que tem muitas pessoas que simplesmente dizem que as coisas acontecem, mas na hora de você realmente comprovar, não existe comprovação nenhuma. E aí que começam a acontecer os desvinculamentos das verdades que a ufologia tem em toda essa história que a gente vê do passado, onde as histórias são escondidas, as histórias são mal contadas, as histórias não falam a verdade. Então o que nós temos que falar? Falar a verdade. Se a gente não sabe, é melhor a gente dizer, eu tenho dúvidas sobre isso. É melhor você dizer, eu não tenho certeza. É melhor você dizer, eu não sei se isso é verdade, do que você afirmar, depois, mais tarde, você ser desmentido. Vamos pegar aqui casos bem conhecidos, por exemplo, o caso de Varginha. O que aconteceu lá em Varginha? Até hoje ninguém sabe a verdade. Outro caso aí de Magé. O que aconteceu em Magé? A gente sabe o que aconteceu. Muitos estão dizendo que não aconteceu nada, mas a gente sabe exatamente o que aconteceu. Nossa, por quê? Porque a gente foi lá, o professor Paulo esteve lá no local, pesquisou, assim como tem outras pessoas que também foram lá e pesquisaram. Então, isso aconteceu. O que aconteceu? Tudo isso está documentado. E de que forma a gente vai levar essa situação? Estamos falando a verdade, trazendo os documentos, trazendo aquilo que é verdadeiro. Não adianta a gente falar, eu acho que foi isso. Os fake news que estão por aí, um monte de fake news, eles falam um monte de coisas que não querem dizer absolutamente nada. Então você precisa mostrar o que realmente representa cada uma das situações. Então minha formação, agora falando um pouco, eu trabalho na Universidade Estadual de Ponta Grossa há 28 anos, sou técnico químico formado, trabalho na área de educação, pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, sou formado em logística, sou formado em geografia e sou formado em administração pública. E agora a gente conversou com o professor Paulo no final do ano passado, e a gente montou junto à Escola de Mistérios, onde a gente ainda está chamando como Escola de Mistérios, mas é a ABEX, Academia Brasileira de Estudos Exológicos e Yoga, onde nós estamos, o nosso compromisso é trazer informações seguras, informações verdadeiras, para que possamos, de alguma forma, compartilhar conhecimentos com vocês e com todos aqueles que queiram realmente aprender sobre como pesquisar, como investigar, que queiram compartilhar os seus conhecimentos com todos de uma forma ampla, de uma forma objetiva, sincera, com responsabilidade e com respeito. Ok, professor? Ok. Inclusive, o professor Disseu está trazendo a Academia de Metodologia Científica para a ABEX. Então, tudo que nós vamos fazer, as pesquisas, nós analisamos, nós pesquisamos e procuramos fazer de forma mais séria possível. Algumas informações que eu vou estar trazendo para vocês vêm através de contatos alienígenas de um grupo de paranormais que nós fundamos. Então, durante um bom período de tempo, eu estive de posse de um aparelho, de um equipamento deixado por extraterrestres que nos permitiu fazer pesquisas em outras dimensões. Em uma outra ocasião, eu vou demonstrar para vocês fotos desse equipamento, vídeos e como ele funcionava. Então, isso permitiu para nós coletarmos grande quantidade de informações em primeira mão. E nós nos sentimos a responsabilidade de compartilhar isso com o maior número possível de pessoas de forma gratuita, como estamos fazendo agora. Nossos diretores, aqueles que estão acima de nós, não são desse plano. São mestres iluminados do plano astral, que eles nos trazem conhecimentos esotéricos, artefatos especiais, como foi o cristal, o bastão de cristal extraterrestre,
e conhecimentos científicos e a grande comunicação intergaláctica. Nós vamos estar estudando com vocês, como eu disse na introdução, a verdadeira história da Terra e a sua relação com seres vindos de outros mundos. E, na verdade, estaremos estudando também a verdadeira história do Sistema Solar. Nosso Sistema Solar já teve outros planetas habitados, verdadeiras batalhas. Para a Terra migraram civilizações de outros planetas. Nós vamos contar a verdadeira história de Marte, Nibiru, Hercólogos. Então, pela primeira vez, de maneira organizada, sistematizada, esquematizada, nós vamos explicar a diferença entre o Hercólogos, Nibiru, Nêmesis e Phaeton. Existe uma grande confusão, as pessoas misturam Hercólogos com Nêmesis. A estrela de Baal, que era a casa de Tiamat, de onde vieram certos seres que criaram uma guerra no sistema solar e emigraram para a Terra, os sobreviventes, e criaram um poder por detrás de poder, e na verdade eles governam o nosso planeta. Pasmem, senhores, mas existe uma raça extraterrestre que está por detrás do poder. E nós vamos estar contando essa história, mas de maneira metodológica. Eu estou adiantando algumas coisas aqui para vocês. Então nós vamos perceber que, inclusive, o nosso sistema solar, ele é binário, não tem apenas um Sol, mas tem um outro Sol chamado Nêmesis. E de tempos em tempos ele se alinha com o nosso Sol e provoca alterações na superfície do planeta Terra. Foi o que aconteceu quando a Atlântida foi submersa, quando a Lemúria foi varrida por furacões, terremotos e vulcões. Então nós estaremos estudando essa história que não se conta nos livros, mas que está fartamente documentada. Nós vamos estudar a influência dos Pleiadianos, dos Anunnakis, que vieram de Nibiru, dos famosos Greys, que, na verdade, inclusive, nós teremos uma palestra completíssima sobre os Greys. Os Greys, na verdade, aqueles extraterrestres característicos, de baixa estatura, 1,20 m, olhos grandes, da cor cinza, que, na verdade, Grey é uma palavra do inglês que significa cinza. Então, quando se fala de Grey, refere-se à cor desses seres. Na verdade, é uma civilização chamada Jagara Collective. É uma civilização coletiva. Nós vamos estar explicando que nem todos os Greys fazem abduções. Eles são divididos em dois grandes grupos, os rebeldes e os caóticos. Um grupo, os rebeldes, que têm parceria com a Grande Confederação Intergaláctica, e outro grupo, os caóticos, que têm parceria com os reptilianos. E tudo, vocês vão poder entender exatamente como tudo isso acontece. Vamos, inclusive, estudar as evidências e a documentação de que, antes da nossa raça, outras raças nos precederam. Nós vamos estudar isso na parte de antropologia e exoantropologia. Na parte de exoantropologia, nós vamos estudar as raças que se misturaram com a nossa, como os Pleiadianos e os Anunnakis, as manipulações e hibridizações que ocorreram e estão ocorrendo. Nós vamos estudar e comprovar que, antes da nossa raça, houve um grande continente que desenvolveu tecnologia, a famosa e mítica Atlântida. Nós vamos ter uma aula só sobre a Atlântida. E antes da Atlântida, nós tivemos a Lemúria, tivemos uma civilização que vivia nos polos, uma civilização que era dimensional. Enfim, vamos estudar as raças e sub-raças do planeta Terra, de maneira bem organizada. Vamos verificar que, ao longo da história do planeta, surgiram certas civilizações que eram chamadas de civilizações solares, que eram detentoras de certo conhecimento secreto. Conhecimento esse que tentou, digamos que uma civilização que invadiu a Terra e permanece secreta até hoje, tenta sabotar. Então, existe um conhecimento capaz de revolucionar a consciência de cada ser humano, que foi estudado dentro das sociedades secretas
mas que foi sabotado por uma civilização que nos invadiu e tem o maior interesse em manter a raça humana com a consciência adormecida para continuarem nos explorando de várias formas, inclusive energeticamente e, eu diria, monetariamente mesmo. Nós vamos ver que essas civilizações solares, esses conhecimentos se desenvolveram dentro de vários grupos, em várias regiões, ao longo do planeta Terra. Vamos estudar a ciência secreta dos sufis, a filosofia dos sufis, a doutrina secreta por detrás do budismo e do taoísmo, a magia secreta dos povos nórdicos, os sacerdotes druidas, a sabedoria de Hermes, Buda, Confúcio, Maomé, Quetzalcoatl, vários seres que conseguiram colocar em prática esse conhecimento secreto e atingiram alto nível de iluminação e compartilharam esse conhecimento com seus discípulos. Nós vamos ver o esoterismo crístico, que já houve, digamos que uma boa parte do conhecimento entregue por Jesus foi sabotada, ela foi censurada. Existe um conhecimento secreto entregue por Jesus. O que está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é apenas um fragmento que foi liberado no Concílio de Nicéia, por esse mesmo grupo que vem sabotando quando algum ser traz o Dharma para o planeta Terra, o conhecimento que liberta. Eu vou utilizar muito metáforas do filme Matrix. Sempre houve um grupo lutando para ajudar as pessoas a saírem da hipnose coletiva, saírem da Matrix. Essas escolas são conhecidas como as escolas de mistério. Agora, nos cumpre revelar, quase que em primeira mão aqui nessa aula, a todos que nos ouvem, algo bombástico, incrível e até assustador. Existe uma guerra oculta, uma guerra secreta, uma guerra que acontece nos bastidores, entre dois grandes grupos, duas grandes lojas, digamos a loja branca e a loja negra. Certos seres que mantêm a loja negra no planeta Terra criaram um sistema tão, eu poderia dizer, falacioso, que infiltraram certos membros deles dentro das autênticas escolas de mistério, e a maioria delas foi sabotada. Mas a grande fraternidade branca não descansa, e ao longo dos séculos vem formando e transmitindo conhecimento para que novos grupos possam ser criados e que esse Dharma não se perca. Por isso, de tempo em tempo, de tempos em tempos, manifesta-se na Terra o que nós poderíamos denominar de avatara, os avatares. Eles vêm para resgatar o Dharma. O que é o Dharma? O Dharma é justamente esse conhecimento que permite ao ser humano despertar a consciência e sair da robotização, da mecanicidade. Compreender que existem outras humanidades, seres inteligentes, com uma tecnologia insuspeitada que nos visitam e sempre nos visitaram. Que, inclusive, existem civilizações adiantadas que vivem dentro de certos bolsões, dentro de certas cavernas, dentro da Terra, que são conhecidos como intraterrestres. Todo esse assunto vai ser estudado através de módulos dentro da nossa escola. Nós vamos numa linguagem yogi, porque a Bex também inclui o yoga. E por que inclui o yoga? Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Porque os yogis têm um conhecimento que é chamado de Gupta Vidya, composto da partícula Gupta, que significa secreto, escondido, e Vidya, que significa sabedoria, conhecimento. Ou seja, existe um conhecimento sagrado que é secreto. É um termo sânscrito que compreende os ensinamentos esotéricos dos antigos brahmanes. Justamente porque a Índia foi um país, é um país, que deu uma safra de grandes seres iluminados, como Paramahansa Yogananda, Ramakrishna, o próprio Buda, Siddhartha Gautama, nasceu na Índia, e por aí afora. Nós poderíamos citar uma lista como Vivekananda, como Babaji, Lahiri Mahasaya, centenas de homens
atingir um estado de iluminação através desse conhecimento. Então, existe uma receita, existe um método para despertar a consciência. Então, nós vamos estudar esse método, mas não vamos ficar na civilização hindu. Nós vamos estudar também do ponto de vista grego. Vamos estudar a mitologia grega, os incas, os maias, astecas, egípcios, celtas e babilônicos. E vamos entender um pouquinho, porque para nós entendermos o que está acontecendo hoje conosco, no nosso presente, é muito importante compreendermos o passado, para não repetirmos no futuro os mesmos erros. Existe, dentro de todo ser humano da Terra, a semente dos deuses. 97% do nosso DNA é considerado DNA lixo. Os cientistas não conseguiram até hoje descobrir para que serve esse DNA. E justamente nós vamos estar estudando o que tem nesse DNA, informações dos nossos criadores, dos deuses, e também no DNA do ser humano da Terra existe a semente dos deuses, do nosso Criador. Na Índia, esse conhecimento é chamado de Kundalini. Kundalini é uma energia que está em estado dormente, em estado potencial, dentro de todo o ser humano da Terra. Ela é representada pelo caduceu de Mercúrio, na civilização grega e na civilização egípcia, como caduceu de Hermes. Tem um bastão e duas cobrinhas que se entrelaçam, como nessa ilustração. O bastão no centro simboliza a coluna vertebral e o canal do Sushumna. A serpente do lado direito representa o canal solar, Pingala, e a serpente da esquerda, o canal lunar, Ida. Essa serpente simboliza os estados de consciência. A humanidade é dividida em 4 grandes grupos. Os inconscientes, aqueles que têm consciência zero, que matam, que morrem, que destroem o próprio corpo através de drogas, a consciência deles oscila, zero. Os que estão em estado de subconsciência, às vezes dorme, às vezes acorda, oscila. Os de consciência desperta, que são os grandes mestres, e os de hiperconsciência. Vou desligar. Está desligado, mas eu vou desligar o celular, vai ser melhor. Porque eu desliguei o microfone e mesmo assim está dando interferência. Deixa eu sair da... Pronto, melhor. Está dando eco, né, Coriolano? Obrigado por dar um toque. Eu tinha perguntado para o pessoal, achei que não estava dando eco. Pronto. Vamos continuar aí, pessoal. Esse conhecimento, ele está escondido, cifrado. Na Índia, no Egito, na Grécia, inclusive... No Ocidente, ele aparece como o conhecimento dos alquimistas. Nós vamos estudar como foi que os antigos alquimistas, na verdade, era uma forma que eles encontraram de esconder esse conhecimento, porque ele sempre foi entregue de forma secreta. Nunca foi entregue de maneira aberta, por 2 razões. Primeiro, perseguição dos controladores do poder, os que estão por detrás do poder, na verdade. E também para que ele não caísse em mãos erradas. Então, sempre, as escolas de mistérios, elas foram as universidades da alma. Até coloquei essa ilustração, onde um grande mestre ensina para os seus discípulos, e coloquei uma frase da grande mestra da loja teosófica, criadora da teosofia, Helena Petrovna Blavatsky, abre aspas. Os mistérios sempre foram uma disciplina e um estímulo para a virtude. Eles acabaram sendo chamados de mistérios porque, justamente, tiveram que ser ensinados de forma secreta. Na Grécia, esse conhecimento era chamado gnose. Na Índia, era chamado Jnana Yoga. A palavra Jnana significa yoga do conhecimento e preconiza que o ser humano pode despertar a consciência ou a Kundalini através do conhecimento e algo que vai além do conhecimento, que nós poderíamos denominar de autoconhecimento. E hoje ainda nós vamos falar um pouquinho do que é o autoconhecimento. Exemplo de grandes mestres gnósticos, nós temos Pitágoras, por exemplo, que criou uma escola de mistérios, a escola dos pitagóricos.
e eles integravam ciência, religião, filosofia e arte, considerando como os 4 pilares da sabedoria. Então, gnose significa conhecimento ou síntese do conhecimento humano. E ele pode ser ensinado e transmitido através desses 4 pilares. A ciência sozinha, ela forma céticos. A religião sozinha fica nos dogmas e pode formar fanáticos. Então, os grandes filósofos, através da arte de pensar, chegaram à conclusão de que é necessária uma ciência religiosa e uma religião científica. E aí está um exemplo na ilustração desses 4 pilares, em que, através da razão, combinada com a intuição, o sentimento e a sensação, nós podemos ir descobrindo o verdadeiro conhecimento da alma. Né? Só para falar um pouquinho do termo gnose, ele acabou sendo designado assim nos tempos atuais, que é um conjunto de tradições que acreditam no aspecto espiritual do universo e na possibilidade de salvação por um conhecimento secreto. Podemos encontrar essa mesma gnose como uma corrente de pensamento místico em todas as grandes religiões e culturas. Então, na verdade, para que ninguém pensar que nós estamos aqui, digamos assim, preconizando uma espécie de religião, não. Nós estamos dizendo que gnose significa conhecimento e ela esteve dentro de todas as grandes religiões. É aquele conhecimento mais interno, mais oculto. Na cultura hindu, por exemplo, entre os indianos, encontramos o nome de Jnana, que também pode ser pronunciado Jnana. No islamismo, encontramos dentro do sufismo. Então, a gnose esteve dentro de todas as civilizações, para usar o termo conhecimento secreto. Ela esteve dentro da cultura indiana, com o nome de Gnana, na cultura grega, com o nome de Gnosis, na cultura do islamismo, como sufis, e com o nome de Marifa entre os sufis. No judaísmo cabalístico, com o nome de Da'at. Mas foi nos 3 primeiros séculos do cristianismo que esse conhecimento de gnose teve seu apogeu, sendo a primeira forma de manifestação de um pensamento filosófico e teológico cristão, chamado gnosticismo cristão. Para nós entendermos o que é uma escola de mistérios, é interessante, eu vou contar rapidamente um pouco da história. As escolas iniciáticas, ou escolas de mistérios, são esses lugares onde ocorre a transmissão da sabedoria dos séculos, fundadas e sustentadas por homens e mulheres que percorreram o caminho iniciático. São lugares onde se estuda e pratica os princípios da sabedoria universal ou da ciência superior. Toda autêntica escola de mistérios possui ciência e filosofia e também possui conhecimentos artísticos e religiosos, ou místicos, né? Como eu disse agora há pouco, dos 4 pilares, né? Ciência combinada com religião, filosofia e arte. Normalmente, seus estudos são orientados a buscar compreender os mistérios da existência e o porquê dos principais eventos da vida, os segredos e leis do universo, da natureza e principalmente do ser humano, buscando levar esse último à verdadeira realização interior. Os diversos conhecimentos estudados nas escolas de mistérios são normalmente transmitidos em 2 níveis. Então, vamos lá, pessoal. Ó. É um pouco chato, é um pouco maçante essa parte teórica, mas me cumpre transmitir essas informações para vocês. Então, nós vamos ter 2 níveis. Um nível externo, público, que nós divulgamos em lives, que nós divulgamos de forma aberta para os alunos que estão iniciando, e à medida que avança, nós vamos entrando em um conhecimento que está num nível mais secreto, mais profundo. É como toda escola, você tem o nível primário e o secundário e o superior, é normal. Não adianta você dar toda uma informação de uma única vez sem assentar as bases, não adianta querer ensinar álgebra sem ensinar aritmética. Você aprende matemática sem conhecer aritmética, as 4 operações, né? No nível público, mais básico, ocorre a adequação dos mistérios ou conhecimentos superiores aos costumes ou meio cultural vigente, pois é sabido que o ser humano somente consegue expandir para novos conhecimentos se esses estiverem próximos do seu campo de percepção, similar ao passo de uma perna, que não pode ir muito distante da posição que se encontra a perna de apoio, ou seja, nós não vamos dar um passo maior do que as pernas, vamos crescer com estrutura e vamos transmitir o conhecimento de acordo com a visão de cada pessoa. Vamos mostrar, por exemplo, a visão cristã, vamos mostrar a visão budista, a visão islâmica, a visão taoísta, e vamos mostrar que por detrás de todas essas escolas existe um conhecimento que ele é incomum. Aí você entra nos mistérios. Porém,
A finalidade desse nível público é preparar aqueles que queiram para subir a um nível mais objetivo e claro, saindo do campo das superstições e crenças, onde a compreensão mais ampla e a prática do conhecimento são os principais focos, os quais permitem ir formando o que nós podemos chamar de iniciado nos mistérios. Né? Então, isso é uma frase que eu gosto muito para demonstrar que a metodologia utilizada nas escolas de mistérios, que é de Mário Ferreira dos Santos. A ciência sabe, a filosofia quer saber, a religião crê e a arte cria. Ou seja, através da filosofia, através da metodologia do pensamento, do amor ao conhecimento, você chega na ciência e você constata. E tem dois tipos de fé, tem a fé religiosa e a fé científica. A fé religiosa, você acredita porque alguém disse, porque alguém falou. E a fé científica, você acredita porque você experimentou, você constatou. E a arte é uma forma de transmitir conhecimento, através de estátuas, pinturas, poemas, e até através da literatura. Então, a separação da escola em dois níveis de ensinamentos não é por acaso, porque isso aparece em todas as sociedades esotéricas da antiguidade. Entre os pitagóricos, por exemplo, sabe-se que os recém-ingressos, enquanto estudavam diversas matérias, como matemática, filosofia e símbolos sagrados, também eram orientados a permanecer por anos em silêncio, como prova inicial da humildade e aspiração a receber os mistérios mais elevados. Desta maneira, os ensinamentos de Pitágoras saíam pouco a nível público. Ou seja, quando a pessoa entrava na escola de Pitágoras, ele ensinava matemática, ensinava certos conhecimentos, mas eles iam testando os seus discípulos. Eles eram orientados a ficar em silêncio com relação aos ensinamentos da escola. Depois de anos, se eles soubessem como manter o segredo, aí eles passavam para o nível mais profundo. Na escola grega, a escola de Orfeu, no orfismo grego, o conhecimento era transmitido através das formas, da beleza, das estátuas, das formas artísticas, teatro, música e dança, onde se instruía a consciência das multidões com os princípios eternos mais elementares de forma simbólica. Então, eles pegavam, através da música, da dança, da escultura, eles iam transmitindo o conhecimento para a população. E, aos poucos, eles iam sendo preparados para um conhecimento superior também. Enquanto que, no cristianismo primitivo, o próprio Jesus falava às multidões em parábolas, e concluía dizendo que aquele que tiver ouvidos que ouça. Quando os apóstolos o interrogaram sobre o porquê da diferença de ensinamentos dados às multidões e aos discípulos, ele respondeu. Vamos lá, aqui tem um mistério, nós vamos revelar já uma coisinha, uma pequena parte do mistério crístico. Abre aspas. Essa é uma frase que está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 13. Porque a vós é dado conhecer os mistérios. Ou seja, ao grupo de discípulos. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tiver, ou seja, aquele que tiver o interesse e a ciência para decifrar os mistérios, se dará mais e terá em abundância. Porém, o que não tiver esse entendimento, até o pouco que tem lhe será tirado. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. Ou seja, dentro dessa parábola tem um conhecimento muito profundo e secreto. Ele falava para os iniciados. Na verdade, a parábola, ela fala para os três níveis, né? Iniciante, intermediário e o mais profundo. No Oriente, especialmente no Tibete, candidatos passavam também por provas, até finalmente serem aceitos como alunos. E depois disso, ainda se passava alguns anos nas matérias básicas até poderem acessar os níveis mais profundos, também pouco difundidos ao público geral. Nesse sentido, podemos ver que as formas religiosas, ou seja, as grandes religiões antigas, geralmente são o aspecto mais público ou externo de tais escolas de mistérios, ou seja, por detrás de toda grande religião sempre teve uma escola de mistérios. Seus grandes iniciados, ao trazerem ao mundo vários ensinamentos, fazem-no por uma necessidade de formar novos sábios, que por uma consequência faz surgir um novo movimento ou escola iniciática, a qual posteriormente difunde-se nas multidões. Outra fase de Madame Blavatsky, porque ela fundou uma escola de mistérios, né? Abre aspas. A natureza revela seus mais íntimos segredos e partilha a verdadeira sabedoria somente aquele que busca a verdade por amor à própria verdade e que aspira ao conhecimento
para conferir benefícios aos outros, não à sua insignificante personalidade. Ou seja, para quem a natureza revela os mistérios? Ela compartilha o conhecimento, a verdadeira sabedoria, com aqueles buscadores que buscam por amor ao conhecimento e que, por esse amor, são capazes de compartilhar com o semelhante. Então, vamos lá. Estamos completando essa parte mais teórica, para vocês entenderem um pouquinho da origem das escolas de mistérios e como elas funcionam. Poderemos classificar o conhecimento em dois grandes grupos. O conhecimento exotérico e o conhecimento esotérico. A palavra exo significa externo, conforme nós vimos no começo da nossa aula, no que se refere ao estudo dos seres alienígenas e extraterrestres, né? Esotérico é interno. O termo exo significa fechado, oculto. Então, de uma maneira bem sucinta, eu vou falar agora dos tipos de escolas. A primeira etapa da nossa fala. Porque mesmo a Bíblia, para nós citarmos o livro mais lido e mais conhecido do mundo, principalmente que nós estamos num país cristão, é importante saber que existe um esoterismo crístico, existe um conhecimento secreto por trás dos ensinamentos de Jesus, embora tenham censurado muita coisa, graças a ele ter ensinado em parábolas, nós vamos develar muitas delas aqui. E vamos falar também dos evangelhos apócrifos. Esses que foram perseguidos, foram, inclusive, alguns reis e alguns sacerdotes deram ordens para que eles fossem queimados. Mas, felizmente, os evangelhos apócrifos foram preservados, escondidos em cavernas e, mais tarde, redescobertos e compartilhados. Então, a Bíblia é constituída assim: epistolográfica, hipográfica e hierográfica. A parte das epistolográficas, das epístolas, é um conhecimento para todos. Então, é da forma como você lê, na forma de cartas, de uma maneira bem simples. A parte hipográfica, ela tem ensinamentos para hierarquias. E a parte hierográfica, ensinamentos para os iniciados. Mas nós vamos ter um capítulo à parte para nós aprendermos a develar, a entender o que está oculto por detrás das parábolas. Então, essas escolas que trabalham nesse primeiro nível, que observam até os aspectos epistolográficos, são escolas que servem de jardim de infância para a humanidade. Isso é pejorativo? Não. É menos importante que os outros? Não. Para aprender a escrever, você tem que aprender o alfabeto primeiro. Então, você tem que entrar no jardim da infância, depois vai o ensino básico, né, o ensino primário, e aí você vai para frente. Então, incluindo as diversas religiões, existem milhares de escolas que servem de jardim de infância para a humanidade. Essas escolas não conduzem à autorrealização, ou seja, elas não levam você a um despertar da consciência, mas são úteis, importantes, porque ensinam as pessoas as primeiras noções elementares da sabedoria oculta. Então, entre essas escolas, olha que eu vou falar agora para vocês, vai pesar um pouquinho, porque vai assustar alguns. Então, se a nossa escola não quiser isso, ela não tem razão de existir. Então, a razão de existir da nossa escola é justamente entrarmos nesses temas mais profundos e polêmicos. Então, nós vamos enquadrar como escola Jardim de Infância a própria Sociedade Teosófica, que, fundada por Madame Blavatsky, que essa sim era uma mestra iluminada, e depois dela teve alguns mestres, como Annie Besant, Lily Bitter, etc., mas que o conhecimento verdadeiro da autorrealização ficou escondido e acabou por ser relegado a um segundo plano. A gente vai explicar por quê e como isso aconteceu, justamente pela infiltração de certos seres da loja negra se infiltrando na maioria das sociedades, como as próprias escolas da Rosa Cruz. Então, para não entrarmos em polêmica, nós colocamos escolas pseudo-Rosa Cruz. Foram fundadas por algumas pessoas que desviaram o conhecimento secreto da antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Então, houve infiltrações da loja negra dentro das sociedades teosóficas, dentro das escolas Rosa Cruz, dentro de certos centros espíritas espirituais, inclusive dentro de certas escolas de yoga pseudo-esotéricas, pseudo-ocultistas e mentalistas. Ou seja, os reptilianos criaram uma técnica de infiltração e se infiltraram na maioria das sociedades para retirar a chave do autoconhecimento. Mas a grande fraternidade branca, de tempos em tempos, recicla e lança novamente a luz da consciência pública, de maneira, através das escolas de mistérios, novas escolas de mistérios. Então, nessas escolas,
aprendemos essas primeiras letras do saber. Por elas nos informamos das leis do karma, da reencarnação. Grande parte do conhecimento esotérico é transmitido através dessas escolas. Por elas, viemos a saber algo sobre os mundos superiores. Só que, como em todas as áreas do conhecimento humano, existem fanáticos. Esses fanáticos perseguem e odeiam as verdadeiras escolas de mistérios. Então, nós vamos estudar justamente os mistérios da sexologia transcendental. Como que a energia sexual pode ser transmutada e utilizada para o despertar da consciência. E por conta desse conhecimento, essas escolas têm sido muito perseguidas pelos fanáticos que odeiam esse conhecimento. Então, nós vamos para um segundo nível. Nós falamos das primeiras escolas que servem de jardim de infância para a humanidade. Vamos falar das escolas que ensinam a fabricar alma. Existem escolas que ensinam o ser humano a fabricar a sua alma, porque nós temos uma semente da alma. Alma, tem que conceituar para vocês entenderem, é um conjunto de virtudes. Alma é uma energia purificada. Quando a pessoa ainda está, isso acontece com a maioria de nós outros seres humanos, dominada pelos seus defeitos, a sua alma fica pequenininha. Um desalmado é uma pessoa egoísta. Quanto mais purificada vai ficando uma alma, se torna uma Mahatma, né? Uma grande alma. Para você fabricar alma, você necessita despertar a consciência. Despertar o que é chamado de Buddhata e fortalecê-lo, robustecê-lo, individualizá-lo. Por isso nós chamamos de fabricar alma, ou seja, você vai eliminando seus defeitos e imperfeições, aquilo que suprime a sua energia, e vai fortificando a sua alma. Essas escolas estão governadas por instrutores que possuem alma, e que, portanto, podem ensinar a outros a teoria completa sobre a fabricação da alma. Reconhecem muito bem que o homem tem um eu pluralizado que malgasta miseravelmente o material psíquico em explosões atômicas de ira, cobiça, luxúria, orgulho, inveja e gula. Então, no finalzinho da nossa fala de hoje, eu vou dissecar um pouco mais esse assunto para vocês, porque esse é o primeiro passo para a saída da Matrix, para sair da hipnose coletiva. É perceber que dentro do nosso próprio interior e da nossa própria mente, nós temos certos agregados psicológicos que impedem o nosso despertar, roubando a nossa energia através de explosões de ira, cobiça, orgulho, inveja. Mas não pense que é uma coisa escancarada. Na maioria dos casos, isso acontece de forma muito sutil. Só através da autoobservação, que é uma técnica que nós estaremos ensinando daqui a pouco, é que é possível identificar as diferentes manifestações desses agregados psicológicos, porque eles se manifestam de uma maneira muito sutil. Então, as multidões, elas têm uma alma fragmentada, controladas pelo eu pluralizado, portanto, não têm individualidade. São pessoas anormais. As grandes multidões, a massa, por isso que algumas pessoas brincam dizendo que são gado, né, que elas são manipuladas. As grandes multidões não, de uma maneira geral, 97% da humanidade vive de forma robótica. Nós somos escravizados pelo sistema. Quando você começa a despertar consciência, você começa a sair da Matrix. Então, você começa a fortalecer a sua alma, você começa a ter mais consciência e perceber o que está por detrás de cada fato que acontece no mundo, de uma maneira mais clara. E o terceiro tipo de escola são as escolas que ensinam a fabricar alma e espírito. Então, nós falamos a primeira, que é o Jardim da Infância, que vai dar conceitos como karma, vai falar sobre que o universo é multidimensional, vai explicar a fisiologia sutil do homem, mas ela fica no beabá. Então, são chamadas escolas Kinder. Agora, existem escolas que ensinam a fabricar a alma, as quais eu acabei de falar, que vão ensinar técnicas que não são nada agradáveis, dá até sono, mas são necessárias para poder sair da hipnose coletiva, através da meditação, do autoconhecimento, da autoobservação. Agora, existem escolas que ensinam não apenas fabricar alma, mas também o espírito, ou seja, a reconexão com quem nós realmente somos, com a nossa essência divina, através de 3 fatores, que são conhecidos como fatores da revolução da consciência. Então, nós falamos aqui dessas 3 escolas: Jardim da Infância, escolas que ensinam a fabricar alma e escolas que ensinam a fabricar alma e espírito. Isso é um resumo, porque durante o nosso curso nós vamos estar dissecando esses temas. Agora, vou falar rapidamente das escolas de magia negra.
É um tema muito polêmico, tá? E para falar das escolas de magia negra, é interessante saber que certos seres vindos de um outro mundo, que migraram para a Terra, porque o seu próprio planeta foi destruído numa guerra, esses seres se alimentam de energias emocionais e psíquicas do ser humano, que estão infiltrados na sociedade. Eles descobriram que através do dinheiro eles poderiam continuar controlando a humanidade. Então, se infiltraram nos bancos, se infiltraram nos sistemas de telecomunicações e começaram a manipular a humanidade, fundando escolas de magia negra para roubar a energia das pessoas e para manter a raça humana na total inconsciência. Então, nós vamos ter uma aula onde nós vamos falar um pouquinho mais dessas escolas, mas para entender como e por que eles existem, é interessante, nós temos a primeira aula da história do Sistema Solar, para entender que existem humanidades que trabalham para ajudar as humanidades que estão com a consciência adormecida a despertar. Eles são nossos irmãos maiores do cosmos. E também existem certos seres que têm interesse em manter o caos nos planetas que ainda estão com consciência adormecida, para continuar explorando esses planetas. Mas eles têm uma tecnologia tão avançada que a exploração deles não é apenas minerais, minérios, energia, mas a energia psíquica dos seres que habitam esse planeta. E principalmente a energia sexual. Para eles, essa energia é algo muito poderoso. Mas nós vamos falar isso de maneira bem didática. Existem as escolas de yoga. Eu vou ver o tempo, e se estiver meio tarde, a gente fala sobre as escolas de yoga mais tarde. Professor Disseu, quanto tempo o senhor sugere? Vamos falar mais uma meia hora? Professor, eu acho que nós estamos num tempo bom já de aula. Vamos deixar para dar essa continuidade na próxima aula. Ok. Então, pessoal, na próxima aula, eu vou fazer um resumão para vocês das escolas de yoga. O yoga pré-clássico, o yoga clássico, e como que essas linhagens de yoga vêm ensinando a humanidade a despertar a consciência. Vamos falar dos diversos estilos de yoga, Yantra Yoga, Yoga Nidra, Kundalini Yoga, Tantra Yoga, Acro Yoga, e, finalmente, eu vou parar de compartilhar a tela agora, vou voltar para a sala para poder fazer alguns comentários e finalizar nossa apresentação. E responder perguntas. Pronto. Voltamos. Vou parar a apresentação aqui, parar a apresentação. Pronto. Agora, pessoal. Certo. Professor, eu tenho uma pergunta aqui no chat da Cecília. Sempre ouvimos falar sobre pleiadianos, sirianos, etc. Gostaria de saber se já houve algum tipo de interação de seres de alguns desses exoplanetas do nosso sistema solar binário. Sim, Cecília. Com o maior prazer responderemos a sua pergunta. Eu diria que sim. Já houve interação. Inclusive, vou citar, a nossa academia, ela procura embasar-se por conhecimentos científicos e também espirituais. Na Bíblia, tem uma frase que diz assim: os filhos de Deus acharam belas as filhas dos homens, e com elas tiveram filhos. E dessa união nasceram os gigantes. Então, houve sim uma interação entre os pleiadianos e a humanidade. Mas não apenas os pleiadianos, mas os seres de Sírios, que são geneticistas, especializados em engenharia genética. E vai, inclusive, Cecília, para responder sua pergunta de maneira bem completa, isso não só aconteceu no passado, como está acontecendo atualmente, através dos Jagara Collective, os Greys. Uma facção dos Greys vem fazendo hibridização de seres humanos. Nós temos aqui o caso Vilas Boas, nós temos o caso do Celino de Matos, onde houve, inclusive, através de contatos, relação sexual entre extraterrestres e seres humanos. Isso foi documentado através de regressões, depoimentos. Então, nós vamos entrar nesse tema com muita calma mais para frente, estudando os casos mais famosos da ufologia, em que houve contatos e abduções, porque existe uma diferença entre contato
de abdução. Abdução significa rapto. A pessoa pega a revelia e levada a bordo da nave. O contato, não. O contato é feito pela Federação Intergaláctica, em que a pessoa está consciente e é transmitido um conhecimento. Na abdução, é apagado da memória da pessoa o que acontece com ela. Muitas vezes, experiências genéticas. Mas é possível acessar essas informações através de regressão. Ok? Se alguém tiver perguntas, pode fazer. Coriolano, quer fazer pergunta, Coriolano? Não, obrigado. Na verdade, pessoal, o que nós fizemos na aula de hoje foi abordar vários tópicos. Então, foi digamos assim, foi uma geral. Só que cada um desses tópicos ele vai ser dissecado ao longo das nossas aulas. Nós vamos dissecar cada um desses assuntos, porque nós vamos utilizar um sistema pedagógico, em que vocês poderão entender e chegar às suas próprias conclusões. Ok? Então, bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta. A princípio não, professor. Quem tem pergunta pode fazer. Eu vou fazer um comentário para vocês, então. Eu vou dar um bônus aqui. Só um pouquinho, professor. Alguém fez alguma pergunta aí? Ouvi a voz de alguém falando. Vou dar um bônus para vocês. Eu vou contar um pouquinho, de uma maneira bem resumida, em 5 minutos, uma história que tem a ver com a história oculta da Terra. Porque toda aula é importante, nós vamos dar informação, aquela parte mais chata, que é a metodologia, né? Que é teórico, é maçante, mas a gente vai passar mistérios, né? Para dar um alimento, porque todos estão buscando coisas que estão ocultas da humanidade. Mas até combinei com o professor Liceu, que já na aula de hoje nós iríamos falar um pouquinho do autoconhecimento. Porque, na verdade, e por que nós incluímos as escolas de yoga e esse tema ficou para a próxima aula? Porque existem certas técnicas que permitem ao ser humano identificar em que nível de adormecimento ele está, o que está causando o seu adormecimento e como ele pode vir a despertar. Através de uma técnica que os yogis, eu vou traduzir, né, tem um nome em sânscrito, mas eu vou falar em português para vocês, é chamado Vichara, que significa auto-observação psicológica. A auto-observação psicológica, o que é? É uma técnica que permite para você se dissociar do seu corpo físico e da sua mente, e perceber que nós não somos o corpo e não somos a mente, e identificar quais são os agregados psicológicos que, em determinado momento, assumem o controle do nosso corpo e assumem o controle da nossa mente. Essa informação pode parecer maluca para vocês, mas eu vou explicar como isso acontece. Quantas vezes você já não fez coisas que não gostaria de ter feito? Você não queria fazer aquilo. No entanto, você fez, levado por um instinto, levado por uma influência, seja ela qual for, você agiu de forma instintiva. Quantas vezes você já, às vezes, até sem querer, não agrediu uma pessoa com palavras? Por que isso acontece? Por exemplo, agora, às vezes, você está assistindo uma aula, o tema te interessa, o tema é importante, mas a sua mente divaga, e você sai, vai lá longe, lembra de alguma coisa que aconteceu com você no passado. Nós não temos controle absoluto da nossa mente. Esse controle, por quê? Porque em nossa psique existem... Para vocês entenderem, eu vou usar uma metáfora. É como se fosse um computador com vírus. Imagine a nossa memória como se fosse um computador com vírus. E esse vírus impede que a sua CPU funcione corretamente. Você não consegue acessar certos arquivos por conta do vírus. O antivírus é quando você vai eliminando de dentro de você esses agregados psicológicos que roubam e drenam a sua energia. Acontece que a todo momento nós somos influenciados. Existe todo um cenário que é criado para manter a raça humana sob controle, hipnotizada por esses agregados psicológicos que em algumas culturas são conhecidos como egos, ou eu, demônio. Então, através da autoobservação, você começa a perceber certos defeitos. Porque quando alguém fala para você os defeitos, na maioria das vezes a gente retruca.
A gente não quer aceitar. Agora, quando você percebe dentro de você mesmo um defeito, você começa a trabalhar, você começa a se autolapidar e vai eliminando esses defeitos. Cada agregado psicológico que dentro da nossa psique nós temos, ele vai suprimindo um certo percentual de consciência. E à medida que nós vamos nos auto-observando, vamos descobrindo esses agregados psicológicos, nós vamos enfraquecendo eles e vai aumentando o nosso percentual de consciência. É um trabalho meticuloso, demorado, mas agradabilíssimo. Porque só vocês vão entender agora um exemplo muito prático. Imagine vocês que a média geral da humanidade, 97% está adormecida. 97% da humanidade utiliza apenas 3% de consciência. Isso, inclusive, é estatístico, pesquisado por alguns mestres do conhecimento. Ou seja, quase 100% da humanidade utiliza 3% de consciência. Imagina que você começa a meditar, começa a estudar, começa a pesquisar e aumenta o seu percentual de utilização da consciência de 3% para 3,1%, o que é quase nada, um ponto percentual. Você já sai na frente de bilhões de pessoas. É o que acontece, por exemplo, com essas pessoas que estão aqui agora na Escola de Mistérios. São pessoas que já estão um pouquinho acima da média, não estão dentro da média dos 3%. Por quê? Porque estão interessadas em conhecer fatos que não estão de posse da maioria da humanidade. O próprio fato de estudar e reconhecer a existência dos extraterrestres já coloca você numa elite cultural do planeta Terra. Agora, é possível dar um salto ainda maior através do autoconhecimento. A técnica de autoconhecimento, essa técnica em que você olha dentro e fora de você mesmo. Como estou reagindo diante das circunstâncias? O autoconhecimento, a autoobservação, leva você ao autoconhecimento. Se você não tiver autoobservação, é muito difícil você sair da hipnose, você sair da Matrix. E é o autoconhecimento que leva o ser humano à autorrealização. Porque daí, as nossas energias psíquicas, espirituais, vão ser cada vez menos drenadas pelo status quo. Parece que surgiu mais alguma pergunta, professor? Deixa eu ver aqui. Sim. A Laiane, ela gostaria de saber mais sobre os sugadores de energia e como transmutar as energias que vêm do lado externo. Ela fez agradecimento aí, gratidão, ela já estudou sobre o assunto, mas a pergunta foi essa. Ok, gratidão, Laine. Vou explicar para vocês um pouco. Na verdade, existem certos, digamos assim, sugadores de energia. Vamos usar esse termo. Eles suprimem a nossa energia. Eu vou utilizar um termo muito comum, os vampiros de energia. Existem pessoas que, quando elas se aproximam de você, elas sugam a sua energia. Você não percebe, mas alguns minutos depois você está quebrado, você está sem força para nada. Existem pessoas que sugam as energias psíquicas, espirituais e monetárias. São os famosos vampiros de energia. Existem muitas técnicas de defesa. Técnica de defesa energética, uma delas é proteger o plexo, quando você está frente a frente com uma pessoa dessa, pode cruzar os braços. Outra técnica é não olhar nos olhos deles. Tem pessoas que sugam energia, o magnetismo humano pelo olhar. É olhar bem no meio da testa dele, no terceiro olho. Agora, isso só é possível identificar se você utilizar a técnica da autoobservação. Porque muitas vezes a pessoa é drenada energeticamente, monetariamente, às vezes, e não percebe que tem alguém sugando a energia dela. Geralmente, os supressores de energia são pessoas que nós queremos muito, que nós gostamos muito do nosso convívio. Muitas vezes um irmão, um primo, um parente, porque você abre a guarda para essas pessoas. Você não abre a guarda para uma pessoa estranha, você se protege mais. Mas quando é uma pessoa querida do seu convívio, você abre a guarda e é aí que ele entra. E na maioria das vezes, eles não fazem isso por mal. Eles fazem isso porque não têm consciência de como pegar a energia do cosmos, energia abundante e livre, e eles começam a roubar das pessoas que têm magnetismo. Agora, por isso, técnicas de respiração, prática de exercícios físicos, técnicas meditativas, são técnicas que vão aumentar o magnetismo humano, a velocidade dos chakras, vão saturar de energia o corpo da pessoa e ela vai ficar mais protegida desses vampiros de energia. Existem muitas técnicas de defesa, inclusive mantras, mas aí nós teremos um capítulo somente sobre mantras.
Essa é uma resposta bem sucinta, porque para falar de transmutação das energias, nós vamos ter que ter uma aula sobre chakras. Primeiro, nós vamos falar sobre os 7 centros de energia do corpo. Vamos explicar como que as energias podem ser transmutadas através de técnicas respiratórias e meditativas também. Tem muitas formas de transmutar as energias. Porque primeiro tem que desbloquear os canais prânicos, conhecidos como nadis no Oriente, são os canais por onde circula a energia. Porque, veja bem, quanto mais energia vital uma pessoa tem, mais magnetismo e influência ela terá. Quanto menos magnetismo, mais influenciável, mais fácil de ser robotizado é. Por isso, esse conhecimento tem sido escondido da humanidade, porque é muito mais fácil governar um mundo, um planeta de seres sem energia, com a consciência apagada. Ok? Vamos lá. Professor, ela está fazendo aqui uma complementação. Professor, sempre tem oscilações entre essas informações nossas que vêm. Por que viver na Matrix? Gera um hábito. Um hábito. Então, como se manter concentrado no arco-íris? Na verdade, o hábito nos conduz à mecanicidade e vice-versa. Uma pessoa que está trabalhando no despertar da consciência, ela começa a fazer até uma listinha do que está sendo, digamos assim, repetido com muita frequência. Hábitos negativos, inclusive vícios. O hábito não chega na escala do vício, mas um hábito pode criar um vício. Quem está em estado de autoobservação percebe que aquele hábito pode deixá-lo viciado. Então, ele já corta o hábito. A principal técnica é a autoobservação, é você fazer um balanço de si mesmo. Por isso que hoje nós estamos falando especificamente da autoobservação. E ainda nós vamos ter uma aula, futuramente, mais específica sobre autoobservação, que é um tema de uma aula inteira. Mas a técnica para poder sair dessa robotização é fazer um inventário de si mesmo. No final do dia, fazer uma retrospecção e ver aquilo que está nos mantendo, nos tirando do nosso foco. E anotar, inclusive, utilizar a metodologia mesmo, para você poder perceber, porque senão nós vamos ficando inconscientes e entramos na entropia, e a nossa energia vai sendo drenada. Ok? Certo. Bom, pessoal, já estamos aí 1h30 de aula, né? Então nós vamos já encerrar, né? Eu quero agradecer a todos pela presença e na próxima quinta-feira, 21h, nós estaremos de volta aqui, bom? Então eu quero convidar todos vocês para se fazerem presentes. Na próxima quinta-feira, eu vou trazer já o início do tema sobre ufologia, bom? A introdução de ufologia, a conceituação básica do que é ufologia. Na outra quinta-feira, nós fazemos uma aula intercalada, uma minha, uma do professor Paulo, uma minha, do professor Paulo, tá bom? Então vai ser desta sequência. Poderão haver, durante a semana, lives extras, né, no canal da escola. E aí, aí vocês podem participar também, que sempre nós estaremos aí trazendo conhecimento para vocês, tá bom? Então, esse é nosso compromisso com vocês, é sempre estar trazendo novidades. Às vezes acontece a gente ser convidado para participar de algum canal também, né, professor? Sim, inclusive, vou abrir um parênteses. Às vezes a gente substitui a aula por a live que a gente vai fazer nos canais. Exatamente. Então, a gente fala às vezes sobre algum tema específico. Por exemplo, semana passada a gente falou sobre as cavernas, sobre os buracos de minhocas e tudo mais, né? Portais dimensionais. Portais dimensionais, tem uma aula específica sobre isso também, que vou falar futuramente também. E assim vai indo, tá bom? Então, pessoal, pode falar. Então, uma palavrinha para finalizar, dizer que na próxima aula eu vou complementar falando das escolas de yoga e vou contar rapidamente a história do poder por detrás do poder de maneira resumida. Eu vou falar de um grupo das famílias que controlam o poder no mundo e como foi que eles se estabeleceram
no planeta Terra, tá, pessoal? Então, é um assunto muito interessante. Eu vou montar uma cronologia para vocês poderem entender um pouco de como que as escolas de mistério têm sido atacadas por esse grupo, ok? Certo. A gente conversa durante a semana aí com o professor Paulo, talvez até a próxima semana ele continue o assunto para fechar, né, professor? Sim. De repente, mas nós passamos lá. Pode fazer sim, Edilza. Edilza quer fazer uma pergunta rápida? Sim. Pode fazer. Se quiser fazer no áudio, pode fazer. Pode fazer áudio. Estamos encerrando. Acho que ela que o microfone dela está fechado. Edilza, seu microfone está fechado. Acho que ela está digitando. Uhum. Então, vamos esperar um pouquinho. Esperar. Como o professor Disseu disse, pessoal, eventualmente, nós fazemos lives em vários canais, Brasil afora, e algumas lives a gente coloca como dever de casa. A gente manda o link, assiste quando puder, mas vai conter informações que serão utilizadas nas nossas aulas depois. Muitas vezes nós fazemos lives cujo conteúdo é conteúdo básico da Escola de Mistério. Daí a gente passa o link, vocês assistem na hora que for mais viável para vocês. E também, entre minha aula e a do professor Disseu, nós teremos também a participação do professor Jefferson de Souza, Jefferson Borba de Souza. Pode escrever então. Professor, a Edilza já escreveu, tá? Vou ler aqui, ó. Estamos, nesse momento, vivendo uma guerra na esfera espiritual? Sim. A resposta é sim. E um dos objetivos nossos é criar uma força de resistência que, de maneira amorosa, sem correr risco nenhum, pode influenciar positivamente nisso. Quando você eleva os seus pensamentos, você aumenta o seu padrão vibratório. Porque tudo no universo é vibração e frequência. Então, nós não vamos nos conectar com essa energia, mas nós podemos, através da meditação, através de mantras, através de autoconhecimento, elevar nosso padrão vibratório e criarmos uma corrente positiva no planeta Terra, que vai ajudar essas esferas espirituais que estão lutando para proteger a Terra desses seres que estão sendo expulsos daqui para que possa ser completada a transição planetária. A Terra dá um salto quântico para a quinta dimensão. Ok, gratidão a todos. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes. Fico sem conseguir respirar, segurado pela resposta. Tá, okay. Professor, vou dar uma técnica para a Edilza de defesa psíquica, rapidamente, já que ela pelo jeito, ela é uma sensitiva. Sim, acho que não é só para ela, né, professor? Acho que é para vai ajudar todos. Isso aqui. Vai ajudar todos. Então, quando você estiver com falta de ar, é uma técnica iógica chamada pranayama, que é o controle do prana. É a mais elementar e simples de todas. Entretanto, ela tranquiliza sua mente e te coloca no estado alfa. Através de pranayama, você aumenta a sua energia interna, o seu magnetismo, e diminui as flutuações da mente. Você aumenta o seu padrão vibratório. E é muito simples. Você vai inalar, ou seja, usar o nariz, a boca fechada. Vai aspirar o ar, ou seja, vai puxar o ar de uma maneira bem suave e profunda. Começando de baixo para cima. O abdômen sobe um pouquinho, aí você vai trazendo o ar para o meio. E por último, abrir o tórax. Você vai segurar o ar por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Vai exalar pelo nariz, alongando a exalação. Vai contrair o abdômen. Você vai repetir essa técnica meia dúzia de vezes. Inspirar, encher os pulmões e reter por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Expirar, contrair o abdômen um pouquinho. Se você puder, retenha sem ar durante 4 segundos também. 1, 2, 3, 4. E volta a inspirar. Meia dúzia de vezes. Você repetir esse exercício, você estabiliza a respiração, aumenta o seu padrão vibratório
Inclusive, é uma técnica que pode até prevenir ataques de ansiedade. Você vai fazer uma prova, você vai passar diante de uma circunstância mais difícil, pratique esse pranayama. É retenção do ar durante 4 segundos. Inala, segura 4, exala, segura 4. Inala, segura 4, exala, segura 4. Nós vamos ter, inclusive, uma aula prática, que eu vou estar ensinando algumas técnicas de pranayama para transmutar a energia através das narinas, tá? Em uma breve aula nossa, tá bom, pessoal? Saúdo vocês, agradeço a atenção de todos. Com um namastê. Obrigado. Ok, pessoal, muito obrigado por todos, gratidão e até a próxima aula. Para aqui.